Ai, ai, Zelda. Vai ficar aqui agora pedindo carinho. Vem cá. Vem. Ela é maior do que ela acha que ela é. Pra ficar querendo colo e tal. Enchendo meus equipamentos de pelo aqui. Olha a carinha desse bebê. Como é que não vai ser? Team Doguinho. Botar o dog pra comentar o vídeo. Vamos ver então. Falando, tipo, te dar um exemplo, né? Falava, porque 90% hoje das presas mulheres estão lá porque elas, na verdade, se apropriaram do crime dos maridos ou dos filhos, para que eles não fossem presos, então elas se colocaram no lugar, se colocaram como culpadas. E, tipo, é uma puta mentira, tá ligado? Eu chegava lá em Tremembé, sentava com as negras e falava, mas e aí, por que você tá aqui? Ela falava assim, porque eu roubei, porque eu queria um carro melhor, porque eu queria comprar uma bolsa. Então, assim, isso não se sustentava quando eu via no dia a dia o que acontecia. Isso em relação à violência doméstica também, você chegava lá, eu conheci muitas lideranças de comunidades que também tinham pautas sobre a violência doméstica. O que essa mulher é? É a Pietra, né? Eu já falei dela. Mas o que ela é? Ela trabalhou em presídio? Só pra eu saber mesmo. Que ela tá trazendo os relatos dela, né? Ela é jornalista? Então ela tava só fazendo um trabalho investigativo, é isso? Bom, vamos ver o que mais ela tem pra falar. Contra o homem, só que a mídia não expunha isso. E aí eu comecei a ver... E aí eu comecei a noiar com os dados. Profissão conservadora, então. Eu ia lá ver o IPEA, o que o IPEA estava falando, o que a ONU Mulher falava, o que a ONU falava. Então, todos esses dados, né, que a mídia se escora para embasar as retóricas, eu comecei a ver e eu via que aquilo não era real no dia a dia. E aí eu comecei a escrever isso no meu Instagram. Então, o primeiro post que eu fiz, que foi o meu primeiro cancelamento master, foi a respeito disso. Né? Na época, eu peguei dados do IPEA, de 2014, e fiz um cross com os outros dados que eu tinha do mapa da violência. E nele, tipo, se constatava que 2 vezes mais homens são vítimas de violência doméstica, são mortos, na verdade, por crimes passionais, né? Quando se fala de feminicídio, na verdade, o feminicídio nada mais é do que um crime passional. Tipo, eu sou uma pessoa que não acredito que um homem mate uma mulher porque ele odeia a mulher. Tipo, eu nunca vi, assim, isso eu me recuso a acreditar nessa história, né? Apesar de algumas feministas enfatizarem isso. Mas então, o feminicídio, ele é um crime passional, né? O cara vai matar ou por ciúmes ou por, enfim, é sempre relacionado a algum relacionamento afetivo que ele tem. E isso acontece do lado oposto também. As mulheres também têm ciúmes, as mulheres, principalmente nas zonas mais carentes, né? Inclusive, feminicídio hoje em dia pode ser cometido por mulheres também, né? Eles estão abrangendo cada vez mais o feminicídio para, tipo, praticamente qualquer mulher que morre vira feminicídio de alguma forma. Da sociedade. Eles acabam sendo um pouco mais violentos em relação a esse tipo de coisa, né? Baile funk, não sei o que, aquela história toda. E aí, quando eu divulguei esses dados, né? Porque era assim, o que saía na mídia? 40% das mulheres hoje morre vítima de feminicídio, enquanto só 8% ou 2% ou 6%, não me lembro, dos homens são vítimas de crimes passionais, né? É isso que sai. Então você fala, nossa, 40% é coisa pra caramba, né? Só que quando você vai ver a estatística, quando você vai ver o número de mortos, era bem maior. Porque assim, enquanto você tinha 52 mil homens morrendo em 2014, você tinha 6 mil mulheres morrendo naquele mesmo ano. Então, estatisticamente, isso dava, tipo assim, 1.900 mulheres tinham sido vítimas de feminicídio, enquanto 3 mil homens, ou alguma coisa assim, tinham sido vítimas de crimes passionais. E eu divulguei... Ela tá basicamente falando dos dados que eu já compartilhei a exaustão também no canal, no Twitter, em vários lugares, né? São homicídios em ambiente doméstico, mas não necessariamente conjugais, a menos que ela esteja falando de uma amostragem diferente da que eu colhi também. Vamos lá. Esses números, esses dados. E aí foi o meu primeiro grande cancelamento. Assim, eu realmente não tinha noção do poder da militância feminista, progressista e tal. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas, enfim, isso tudo para falar como eu comecei a fazer isso. Daí, então, foi através dessa necessidade de falar a verdade que eu caí nessa. E aí eu sofri esse grande primeiro cancelamento, que assim, eu tinha milhares e milhares de comentários me xingando. Mas assim, parecia que eu tinha matado a mãe de alguém. Assim. Mas qual era o ponto deles? Do que eles estavam discordando? Eles estavam falando que... Cara, me chamando de machista, falando que eu estava mentindo. Mas eu coloquei lá os links, né? Tanto do mapa da violência quanto do IPEA. Então, esse é o ponto. Esse pessoal não está preocupado com a verdade. Eles querem que só as pessoas que falam... Então, tem alguns pontos sobre isso tudo que ela está falando. Primeira coisa, quando é uma mulher atacando as narrativas feministas, geralmente ela sofre até mais retaliação. Porque ela é considerada uma traidora dentro do movimento. E eu vi isso de perto, né? Muito de perto.
elas obviamente atacam os homens, mas aí elas já esperam que o homem seja o escroto que vai tentar negar essas coisas e tudo mais. Quando é uma mulher, elas batem muito mais forte, elas são muito, muito mais pesadas no cancelamento, o que só demonstra que não é pelas mulheres, né? Porque elas não aceitam uma mulher com uma opinião diferente lá dentro. Não basta ser mulher, tem que ser mulher feminista, de esquerda, identitária. Se é uma mulher conservadora, uma mulher anti-identitária, uma mulher que vai contra os discursos dos movimentos coletivistas, ela vai ser mais cancelada do que se for um cara falando as mesmas coisas, inclusive. E é sempre importante pontuar isso. E o que eles fazem, nesse caso, além do clássico machismo, preconceito e acusar de mentira e tudo mais, eles vão relativizando. Então, a cada recorte de violência, você tem uma relativização. Você pegar o homem é 92% das vítimas de homicídios gerais todos os anos. Isso é um fato. 92 é um número absurdo, né? Alarmante, se fosse 92% das mulheres morrendo todos os anos, mano, só se falaria sobre isso todo santo dia. Mas como são os homens, ninguém nem dá bola para essas estatísticas. E se você usa esses números para falar que os homens são de longe as maiores vítimas de violência do país, eles vão fazer o quê? A primeira relativização. Mas é porque também são os homens que mais matam. Eles são os que mais morrem, mas eles são os que mais matam. Aí você tem... Então, beleza. Então, por causa disso, né? Vamos então não nos importar com este fato. Dentro do movimento negro, você jamais poderia usar esse argumento, né? Tipo assim, os negros são os que mais morrem, mas eles também são os que mais matam. Isso anula o fato de que eles estão numa situação de vulnerabilidade maior, de que eles são as maiores vítimas de violência? Não. Né? Esse argumento jamais seria aceitável para um identitário. Vamos cagar, então, pra violência que os negros estão sofrendo, porque eles são os que mais cometem violência. Absurdo, né? Mas beleza. Aí você vai pegando outros recortes para tentar demonstrar que, mesmo em outros contextos, ainda assim eles são as principais vítimas. Aí tem todo esse contexto de violência doméstica cometida em ambiente doméstico. E aí vem mais uma relativização. Porque é um argumento que se utiliza. A mulher ela não está segura nem dentro de casa. Não, o homem está muito menos seguro dentro de casa do que a mulher. Ele morre muito mais dentro de casa do que a mulher. Mas morte em ambiente doméstico não necessariamente significa uma morte passional. Porque pode ser, por exemplo, um ladrão invade a casa, matou o pessoal em casa e, enfim, em ambiente doméstico. Aí você pega os casos passionais e ainda assim o homem acaba sendo a principal vítima. Não, mas caso passional não é só de homem contra mulher. Tem também o irmão que mata, a mãe que mata, o pai, tio, primo. Então, assim, eles tentam reduzir ao máximo. Tu vai pegando recorte por recorte, o homem sempre é a principal vítima. Aí vão tentando diminuir isso de todas as formas, até tentar chegar no confronto assim, não, mas é homem contra mulher, então. Mais do que isso, é esposa contra marido. Esse é o recorte que tem que ser feito. E aí, nesse recorte, fica mais difícil de você conseguir chegar num número exato. Eu peguei as métricas, por exemplo, apresentadas em um estudo que a OMS divulgou e apliquei para o Brasil. E eu cheguei num resultado de que, ainda assim, se você pegar as métricas globais, é provável que mais esposas matem os seus maridos do que o contrário. Já várias pessoas também fizeram ataque. Mano, você não pode pegar uma métrica global e colocar no Brasil, não faz sentido, enfim. Cara, globalmente, a métrica é desfavorável para os homens, porque você tem aí a África e alguns lugares da Ásia também, onde o número de maridos matando as esposas é muito maior do que a média do resto do mundo. Então é mais provável que aqui no Brasil a gente tenha uma média menor do que a média global. Mas beleza, né? É só uma especulação. É só um número utilizado para tentar chegar no que seria talvez um número aproximado de mortes passionais de esposas contra maridos e de maridos contra esposas. No Brasil, a gente tem poucos casos que são elucidados, né? A maior parte dos homicídios não são elucidados aqui no Brasil. Não conseguem... Cara, os nossos serviços de inteligência são muito precários, digamos assim. O CSI brasileiro é uma piada. Os casos não são investigados devidamente. A nossa justiça é uma piada. Então, muitas vezes não se tem certeza do que aconteceu. Por isso, é muito difícil de chegar em conclusões objetivas do que seria um caso passional contra uma mulher mesmo. Então,
Na dúvida, qualquer caso em que a mulher é a vítima, eles já colocam na estatística de feminicídio. É meio que é feminicídio até que se prove o contrário. E tudo vai entrando no bolo, para inflar os números e fazer parecer que os homens estão cometendo uma chacina contra as mulheres. Não é exatamente assim. Mas alguns números sugerem que a porcentagem ali de homicídios passionais, conjugais, para ser mais preciso ainda, chega em 60-40. 60% dos homens matando suas esposas e 40% das esposas matando suas mulheres. Eu encontrei esse número numa matéria do Constantino para a Gazeta do Povo, que ele diz ter tirado isso do DataSUS, mas não tinha fonte. É uma matéria relativamente antiga, não dava para consultar no DataSUS. Foi um número que eu encontrei. Se pegar a métrica global que a OMS apresentou através daquele estudo, o resultado é o contrário. 60% das mulheres matando os homens e 40% dos homens matando as mulheres. Ou seja, no mínimo, a gente percebe que é um negócio bastante equilibrado, né? É assim, é meio dividido. O que é totalmente diferente do que se espera inicialmente se você escuta simplesmente a narrativa feminista. Você vai imaginar que, cara, tem uma chacina dos homens contra as mulheres, que só mulher sofre com violência doméstica, que só mulher sofre com a violência passional, basicamente, enfim. Enfim, eu acho que a especulação, o imaginário popular deve imaginar, tipo, pô, acho que 90% das vezes que alguém morre em um casal através de uma briga violenta, 90% das vezes deve ser a mulher, né? O homem deve ser o vilão. E, cara, não é nem de longe isso. É o imaginário popular, justamente porque o que passa na mídia, as matérias, sempre o sensacionalismo é em cima dos casos onde a mulher é a vítima. Se vende essa ideia de que praticamente só a mulher é vítima em relacionamento. A gente está vendo aí agora o Johnny Depp, parece um caso de exceção, mas não é. Vários estudos demonstram que a violência doméstica é bem mais dividida do que se sugere, do que a narrativa feminista sugere e do que o imaginário popular, enviesado por essa narrativa e até pelo próprio instinto natural do ser humano, que é de proteger mais as mulheres por uma questão de preservação da espécie. Enfim, a gente vai para uma direção completamente oposta. Ela está meio que falando esses números. A gente, quando expõe essa realidade, sempre recebe diretamente os rótulos de machista, de preconceituoso, de, enfim, sei lá, odiador de mulheres. E o máximo que eles vão tentar fazer é contestar os números para falar, não, mas o homem mata muito mais, o homem é muito violento, mas o homem é a principal vítima, mas é o principal agressor, então isso aqui não vale, isso aqui também não vale, isso aqui não vale, não vale, não vale, não vale, e vai desqualificando todos os cenários em que o homem é a principal vítima de violência, até chegar nos poucos cenários onde há algum equilíbrio, ou pena um pouco para o lado das mulheres, ou então eles chegam no único cenário onde realmente todos as principais pesquisas demonstram que as mulheres são as principais vítimas, que são os casos de violência sexual, né? Então você tem esse recorte. Em todos os outros, o homem vai ser a principal vítima e sempre existe uma tentativa absurda de desqualificar todos esses cenários. Porque, afinal de contas, a realidade é completamente desfavorável à narrativa feminista de que o homem é o grande opressor e a mulher é a grande vítima e que a realidade basicamente se traduz dessa forma em todos os contextos. Além que usem as retóricas que eles precisam para embasar os argumentos deles sejam expostas, entende? Sejam vistas. Então, a revolta deles é essa. Quando você fala a verdade, eles caem matando. E eles te cancelam, e é isso. Esses dados, eles mostram que homens morrem vítimas de mulheres dentro do relacionamento, é isso? Crimes passionais, sim. Ou ex-namorado, ou sim. Eu não sei se isso é real, porque assim, eu sinceramente não acredito em dado nenhum hoje, porque eu sei como a coisa funciona. Mas quando você... Assim, esse era um dado que não sustentava a retórica deles, porque eles fazem um afunilamento de dados, né, de estatísticas. Então, quando ele coloca lá 40% de mulheres morrem vítimas de feminicídio e só 8% dos homens morrem vítimas do mesmo tipo de crime, eles estão escondendo que, na verdade, o número de homens é maior do que o de... É uma forma de utilizar o percentual para manipular a narrativa. É verdade que ela está falando que, assim, os crimes em contexto doméstico geralmente são classificados como feminicídio em primeiro momento, enquanto os crimes do outro lado não são considerados hominicídio, mas seriam equivalentes. Porém, ela não está falando de casos de violência passional, necessariamente. São crimes cometidos em ambiente doméstico. E essa ressalva precisa ser feita porque senão eles vão tentar pegar esse ponto para atacar ele e falar, não, tá, é mentira o que ela está falando. Mas a verdade é que todos esses casos tendem a ser classificados como feminicídio. E casos equivalentes, do outro lado, quando o homem é a vítima, não são classificados como nada, são só homicídios.
No máximo, homicídio passional, homicídio em ambiente doméstico, homicídio conjugal, homicídio com esses agravantes. Mas eles não vão colocar no mesmo bolo de casos que dê a entender que os homens estão sendo vítimas também, praticamente nas mesmas proporções, se não até mais do que as mulheres, desse tipo de violência doméstica, conjugal, passional, domiciliar. De mulheres, entendeu? Eu quis mostrar essa incongruência e a mentira que existe por trás dessas retóricas nas mídias. Então, a partir desse fato, tu começou a investigar o que estava acontecendo. Por que esse tipo de dado não saía? Por que as pessoas ficavam tão brabas quando alguém contrariava elas? E a partir daí tu começou a entrar. Mas eu quero te perguntar, por que necessariamente isso é uma doutrinação que está acontecendo e não simplesmente alguém tem um outro dado diferente e discorda? Veja que não são Esses dados são os diferentes, dados oficiais. porque em algum momento eles se cruzam. Assim, eles são dados... eles escolhem os dados que eles querem divulgar, né? Então, isso é na própria ONU Mulher, né? Você pega os dados que a ONU... Dentro da própria ONU, você tem vários departamentos que divulgam diferentes dados. Então, isso depende muito do tipo de pessoa que está lá, de qual é a causa delas, né? Então, na ONU Mulher, por exemplo, eles divulgam que o Brasil é o 5º país mais violento para mulheres, tá? Que é o 5º maior em homicídios de mulheres. Só que quando você vai ver um outro departamento da ONU, que é o Departamento de Crimes e... Esqueci o nome agora. Esse ranking... Esse negócio é muito complicado porque o Brasil ele é um dos países mais violentos do mundo. O que morre de gente no Brasil todo ano é um absurdo. É tipo mais do que países em guerra. É ridículo. Nosso país é extremamente violento. E por causa disso, todas as estatísticas de violência são infladas. Então também é um país onde mais morre homem, basicamente. Só que ninguém fala disso. Porque existe uma epidemia de violência contra o homem no Brasil. Ninguém liga. Tipo, eles nunca vão se atentar para esse fato. Eles vão pegar só os números das minorias. É o país que mais mata LGBT. Cara, é um dos países que mais mata pessoas. E é um dos países que mais tem LGBTs. Então, consequentemente, não é porque é um país intolerante com os LGBTs. Vocês têm alguma ideia, vocês têm alguma dúvida de que o Brasil é muito mais simpático aos LGBTs do que a China? Do que vários países do Oriente Médio? Lá a pessoa não pode nem se assumir que ela morre. Óbvio que é um país muito menos simpático às minorias. Só que se você vai pegar simplesmente os números oficiais, justamente por ser um país mais livre, até mais transparente muitas vezes com os números, por mais que a gente não consiga catalogar direito porque a nossa inteligência é precária, você vai ter esses números absurdos que eles vão pegar para dizer, olha só, é um país extremamente preconceituoso. Mas não é o caso, não é por preconceito. É um país extremamente violento. Isso sim, o Brasil é um país extremamente violento. Mas não é um país pior para as mulheres ou para os LGBTs do que... sei lá, vários e vários países africanos e orientais que de fato possuem leis pesadas contra essas minorias e para as quais os identitários costumam fazer vista grossa, porque por um acaso esses países costumam ser comunistas, né? Então eles não podem criticar. Vai para 41º. Ou no mínimo são países anti-americanos. Estamos falando de departamentos diferentes dentro da própria ONU. Então são incongruências que existem dependendo da retórica que esse determinado núcleo, esse organismo quer divulgar. Mas por que isso acontece? Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Porque eles precisam dessa narrativa para embasar os argumentos feministas. Entendeu? Assim, o movimento feminista hoje, por exemplo, né, falando especificamente do caso do feminicídio, eles precisam divulgar esses dados que embasem a histeria coletiva que eles causam na sociedade. Mas tem algum objetivo essa histeria ou é simplesmente histeria pela histeria? Eu acho que é uma histeria pela histeria. Eu acho que a gente está vivendo um momento... Lógico que tem um objetivo, pô. O objetivo é voto, poder, concentração de poder. Quanto mais pessoas aderirem às agendas ideológicas que têm um lado, mais poder político, mais capital político eles têm. Quanto mais feministas, mais votos para a esquerda, pô. Isso é óbvio, óbvio. Eles usam isso como pauta política. Não é pelas pessoas, não, tipo, porque, como eu falei, mulher conservadora para eles nem é gente. Eles simplesmente tentam pegar o máximo de mulheres possíveis para as causas políticas sociais, porque assim eles ganham mais votos, simples assim. A mulher feminista ela vai votar em quem? No candidato de esquerda ou de direita? Em 99% dos casos. Volta e meia fala, não, mas tem feminista de direita, feminista conservadora, alguma coisa assim e tal. Mano, isso é inexpressivo. Isso, sem contar que tipo, é piada dentro do movimento. Elas dentro do movimento mesmo vão ser chacotadas, dá pra falar isso? Dentro do movimento elas vão ser
motivo de zoeira, sabe? Tipo, não vão ser levadas a sério se não forem realmente expulsas de lá. Então é óbvio que o objetivo é 100% político.